Glória a Deus, vamos colocar de pé, vamos fazer a pré-oração, a exposição da palavra. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito nos conduza ao entendimento. Abre o nosso coração, enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, para que a gente possa entender a Tua palavra. A gente possa entender o que o Senhor quer nos falar esta noite. Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Salmos capítulo 36, versículo 7. Quão excelente é a tua benignidade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Até aí, irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos expor mais um atributo de Deus, a sua benignidade. E aqui, Salmos capítulo 36, versículo 7 diz, quão excelente é a tua benignidade, ó Deus, por isso os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Irmãos, as pessoas de hoje buscam confiança em muitas coisas. A própria religião diz que todas as religiões levam a Deus. É isso que nós fomos ensinados desde pequeno. Todas as religiões falam de Deus, todas as religiões estão com Deus. Mas, irmãos, quando o brilho do glorioso Evangelho brilha sobre nós, ele abre nosso entendimento, ele abre os nossos olhos, ele tira o tampão dos nossos ouvidos. Nós podemos ouvir a verdade, nós podemos ver a verdade, e a verdade nada mais é do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste mundo que vivemos, existem muitas verdades professas por vários homens que se dizem ter ligação com Deus, homens que se dizem ser Deus aqui nesta terra, homem que se diz que ser a boca de Deus. Mas, irmãos, existe muito engano por detrás disso. Muito engano está sendo propagado, irmãos, e muitos estão se enganando, muitos estão caminhando por caminhos que lá no final levará à morte. Mas, irmãos, nós temos que entender que existe um Deus que é bondoso, que é generoso. Existe um Deus que a sua benignidade, a bondade de Deus é grande, irmãos. E este Deus se revelou a cada um de nós. Hoje nós não podemos dizer que não conhecemos a Deus. Ele se revelou, porque ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não trouxer. O próprio Cristo falou isto: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, se nós estamos aqui, porque a bondade de Deus abundou em nossa vida, irmãos. É isso que todo cristão tem que entender. Se o cristão entendesse a bondade de Deus, a benignidade de Deus, ele seria feliz. O cristão poderia passar por qualquer dificuldade, ele estaria alegre, contente, firme, segurando com empenho a mão de Deus, e nada desta terra iria tirar a atenção dele. Nós lembramos de que quando Pedro vê o Senhor vindo sobre as águas, ele disse: é o Senhor, permita que eu vá até aí. E o Senhor disse: venha. E ele começa a caminhar, aquele homem começa a caminhar sobre as águas. Mas, irmãos, devemos lembrar que em um momento ele parou para olhar a situação, e quando ele olhou a situação, ele começa a afundar. É isso que devemos ter atenção. Os nossos olhos devem estar virados à palavra de Deus, irmãos, porque toda vez que a gente tira os nossos olhos da palavra de Deus, nós começamos a afundar, e muitas vezes não percebemos que estamos afundando e continuamos a afundar. Mas eu te digo, irmão, nesta noite, que nós temos um Deus que é benigno, um Deus que é bom, um Deus que é generoso, que está a todo momento estendendo a mão para lhe tirar do sofrimento.
fogo, para lhe tirar da aflição, para lhe tirar das águas. E a benignidade de Deus se revelou a nós, irmãos. Porque se hoje estamos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus foi bondoso conosco, Ele permitiu que nossos olhos enxergassem a Cristo, porque antes não enxergávamos, não conseguimos enxergar. Antes ouvimos falar da palavra, antes vimos profetas de Deus falando nas ruas, no rádio, na televisão, mas os nossos olhos não conseguiam enxergar, porque estavam com as escamas da incredulidade. Mas Deus, quando veio com a sua benignidade, com o seu amor, com a sua bondade, Ele retirou as escamas dos nossos olhos, e hoje nós podemos enxergar este Deus bondoso, este Deus maravilhoso. Por isso os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. E hoje, irmãos, nós colocamos a nossa confiança debaixo das asas de Deus. Você já viu quando uma galinha está com pintinhos? Quando começa a chover, o que é que ela faz? Ela abre as asas e todos os pintos vão para debaixo dela ali, para não se molhar. É isso que Deus fez conosco, irmãos. Pois antes estávamos se molhando, estávamos na chuva. A chuva da perdição, a chuva do pecado, a chuva da iniquidade, a chuva do erro, estávamos debaixo dela e sendo molhados por ela. Mas Deus estendeu as suas asas e nos chamou para debaixo das asas dele, irmãos. E hoje, debaixo dessas asas, como eu devo viver? Como eu devo expressar minha vida hoje nesta terra? O que é que Paulo nos diz? Seja meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Então hoje, irmãos, essa benignidade nós temos que mostrar para este mundo caído. Nós temos que expressar a bondade de Deus aos pecadores, irmãos. Aqueles que não conseguem enxergar, e eles só irão enxergar quando você tomar a decisão de mostrar Cristo. Mas para a gente entender melhor, vou explicar o que é a benignidade de Deus. Aqui tem uma definição. A benignidade significa o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, característica do que é benigno, generoso, benevolente. A benignidade de Deus quer dizer o que? Generoso, bondoso, benevolente, benigno, ter misericórdia. Essa é a expressão da benignidade de Deus. A benignidade de Deus significa dedicação ao bem. Quem tem benignidade tem seu coração virado para fazer o bem, rejeitando a malícia e a crueldade. A benignidade de Deus vem de um coração cheio de amor. Quanto entendemos a benignidade de Deus, aprendemos a ser benigno com outras pessoas também. A benignidade de Deus nada mais é do que a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a benevolência. E quando nós se deparamos com essa benignidade de Deus, a bondade de Deus, nós devemos expressá-la a outras pessoas. Você tem que expressar a bondade de Deus, a qual Ele expressou a você. Devemos transmitir. O que Paulo diz? Seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo queria lhe inclinar a você imitar quem ele imitava. Só isso, imitar a Cristo. Nós estamos num mundo caído, irmãos. Não pense que aí vai ter jeito, não. Não tem jeito, não. É daí para pior. Você liga a televisão, você só vê coisa ruim. Hoje em dia até os desenhos estão mudados, porque a influência
confiança. Os filmes estão inclinando à idolatria. As coisas que estão diante de nós já és do maligno. Agora, o que eu lhe digo? Você foi agraciado com a benignidade de Deus, com a bondade. Aí você agora vai ser ruim de novo? Você vai expressar a sua carne, o seu desejo pecaminoso, a sua concupiscência? Não, irmãos. Nós devemos expressar a bondade de Deus. Nós devemos expressar a bondade de Deus, irmãos. Se nós não expressarmos a bondade de Deus, o que vamos estar fazendo em uma igreja? O que nós vamos estar fazendo na reunião dos santos, se você não expressa a bondade de Deus? Se você vê um vizinho passando necessidade, deixa lá ele se acabar. Como eu posso estar no meio dos santos se eu não expresso a santidade de Deus, a bondade de Deus? Como? Não, irmãos, você tem que ir lá, dar a mão ao seu vizinho, possa ser quem for, dê a mão, porque quando você sai da sua posição e vai lá ajudar o próximo, aquilo ali cria algo, irmãos. A mente daquela pessoa não consegue entender de quantas coisas ruins ela fez contra você, mas na dificuldade dela você foi lá e deu a mão. O que você expressa nesse momento? A bondade de Deus, a benignidade, a generosidade. E aquilo ali vai criar algo na mente daquela pessoa, que ela vai ficar analisando. Eu era tão ruim com aquela pessoa, eu não gostava dele, mas no momento da minha dificuldade ele veio e me ajudou. E nós iremos mostrar a bondade do nosso Deus, e eles verão a bondade de Deus ao fato de você estender a sua mão. Em Salmos capítulo 17, versículo 7, aqui diz, mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita, aquele que põe sua confiança em ti, aqueles que se levantam contra eles. Olha o que a palavra diz, Salmos capítulo 17, versículo 7, mostra a tua maravilhosa benignidade, a tua bondade, a tua generosidade, ó tu que salva pela tua mão direita, aqueles que põem sua confiança em ti. Irmãos, um dia nós colocamos a confiança no nosso Senhor e a sua benignidade veio sobre nós, ao fato de Ele nos mostrar Cristo, ao fato de Ele nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus. A bondade dele se revelou a nós. É isso que o salmista diz, mostra a tua maravilhosa benignidade. Ó tu que salva pela tua mão direita, aqueles que põem sua confiança em ti. A nossa confiança está no nosso Senhor, irmãos. A nossa confiança está nele, e tem que estar nele a todo momento, porque Deus é bondoso conosco, irmãos. Deus agiu de uma grande bondade sobre a sua vida que você não pode nem imaginar. Sabe por quê? Porque antes você era inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. Para o mesmo lugar onde Hitler está, você iria também. Só o fato de você não olhar para Cristo, ao mesmo lugar que Hitler está, Mussolini está, todos aqueles que fizeram maldade neste mundo estão lá esperando o dia do juízo. Você também estava inclinado para lá, para um lugar onde é choro e ranger de dentes. Mas a bondade de Deus se revelou, a bondade de Deus veio sobre você. Eu não consigo entender ver um crente atordoado.
Eu não consigo. Eu só posso imaginar que ele não conhece a Deus. Ele não sabe quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aquele que conhece, a sua confiança está nele, a sua confiança está em Cristo, e é Cristo que nos pega por nossa mão e nos faz caminhar. Esse amor é constante, irmãos. Este amor não para. A bondade de Deus não para, é constante até aquele grande dia que o Senhor dará a ordem aos seus anjos para nos buscar. E mesmo assim, se a gente não alcançar este dia, ele diz que aquele que vive nele irá ressuscitar nele. Aquele que crê nele tem vida e vida eterna. Estamos guardados, nada pode tirar isso de nós, irmãos, porque é uma coisa que Deus que deu. Você não comprou em uma loja, você não foi comprar em uma loja ou em uma farmácia, não. Você não fez alguma obra que valesse você ganhar isso, não. Isso foi dado exclusivamente por Deus, é a graça do Senhor, a sua bondade. Aqui em Salmos 89, versículo 30, do 30 ao 34, o Senhor nos expressa algo aqui que nós devemos prestar atenção. Salmos capítulo 89, versículo 30 a 34. Se eles quebrarem os meus estatutos e não guardar os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com uma vara e a sua iniquidade com açoites. Apesar disso, a minha benignidade não retirarei completamente dele, nem farei a minha fidelidade falhar. Meu pacto não quebrarei, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Irmãos, Deus é imutável. Nós já estudamos isso aqui, a imutabilidade de Deus, que Deus fala e não volta atrás. Ele não volta, ele não é como nós. Hoje falamos isso, amanhã falamos outra coisa. Não, Deus não muda a sua palavra. E ele diz, irmãos, ó, se eles quebrarem os meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, eu visitarei a sua transgressão com uma vara. É por isso que muitas vezes tomamos açoites. Muitas vezes você quer botar a mão onde não pode, pensando que pode, e ainda insiste a fazer, e você toma um açoite. Você toma vamos dizer, uma porrada de Deus. Mas isso, irmãos, não é porque Deus é ruim, é porque Ele é bom. Ele não quer que você se desvie, Ele não quer que você saia do caminho dEle. Ele não quer que você deixe de observar a sua palavra. Ele não quer que você quebre os seus mandamentos. Então ele diz, ó, se for preciso, eu visitarei com a vara. Ó, visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Justamente porque Deus ama, e aquele que ama exempla. Aquele que ama dá exemplo. Então muitas vezes passamos por algo que ficamos até atordoados, mas é Deus dando exemplo, ó, exemplando para que você não saia do caminho dele, para que você não olhe nem para a esquerda nem para a direita, para que seus olhos estejam fixados em Cristo. Então entendemos aqui que muitas vezes somos desobedientes. Muitas vezes não queremos ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes Deus usa um profeta para dizer não vá, e você está no seu coração dizendo eu vou, e ali ó, acontece algo. Mas é Deus que permite que isso aconteça para lhe corrigir. Agora você entende a benignidade de Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom, irmãos. Ao fato de você desobedecer a Deus, Deus aplica a bondade dele pelos açoites, pela correção, mas não porque Deus é ruim, não, Ele não quer que você se desvie, e muitos não entendem isso. Eu já ouvi irmãos dizer, ó, eu não quero mais nada com Deus, eu não quero, já me chateei com Deus. Irmãos, uma pessoa dessa não conhece o Senhor, uma pessoa dessa não entende a bondade de Deus, a generosidade de Deus conosco, irmãos.
Se você entender como você estava, a sua posição, a sua vida, como era, aonde você estava caminhando, se você pudesse entender 5 minutos, 5 segundos, para onde você vai, para onde você estava direcionado, você voltava correndo para os pés de Cristo. Você voltava correndo. Então, irmãos, a benignidade de Deus, não se afasta disso, irmãos. Não se afasta da bondade de Deus. Não se afasta do que Deus revelou à sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha o que em Efésios nos fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou. Grave isso, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha o que aconteceu na sua vida. Olha o que aconteceu na sua vida. Ele te predestinou para ser filho. Antes você estava longe de Deus, sem esperança de nada, pois a sua força, o seu conhecimento, de nada serve. E como nos escolheu antes da fundação do mundo. Veja como Deus é bom. Veja a benignidade de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia, irmãos. Ele já sabia que era você. Ele já sabia que um dia você está diante dele. Antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer, haja luz, Deus já tinha escolhido os seus. E nos predestinou. Por que essa escolha? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos. E quando nós somos filhos, o Pai tem toda a autoridade sobre a nossa vida. O Pai é o nosso dono, e Ele tem todo o direito de açoitar, todo o direito de nos chamar com a vara, porque Ele é Pai, porque Ele nos predestinou para filho por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi vontade do Pai de escolher. Por que não escolhe todos que estão aí? Quantas pessoas passam aqui quando a gente está aqui? Quantas pessoas passam? Quantas pessoas tem nesta rua? Por que eles não foram escolhidos? Por quê? É a vontade de Deus, irmãos. Ele faz o que Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. E é por isso que eu te digo, alegrai-vos, porque nem todos serão escolhidos, irmãos. A palavra de Deus diz que muitos virão, mas nem todos serão escolhidos. Se você está na presença do Senhor, irmãos, alegre-se, seja alegre, esteja contente. Não há dificuldade, irmãos, para nós. Não, porque temos algo que nem seu dinheiro pode comprar. Temos algo, irmãos, que a riqueza deste mundo não pode te dar. Ninguém, você tem que entender isso. Ninguém pode te dar o que Deus te deu. Ninguém. Mas Ele te escolheu. Como é que nós nos alegramos em saber que Deus te escolheu? Deus me escolheu você para ser filho. Deus foi generoso demais conosco, irmãos. Não merecemos isso. O nosso merecimento era as trevas, o inferno, onde estávamos inclinados, mas Ele nos arrancou de lá e nos trouxe para ser filhos. Olha o que Tito fala, Tito 3, capítulo 4 até o 7, que diz: mas quando a benignidade, a bondade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que Tito diz, irmãos. Presta atenção, irmãos, o que Tito diz, ó. Quando a benignidade e o amor de Deus se revelou a nós, foi revelado a nós, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. A benignidade também pode expressar a misericórdia de Deus. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, como vemos essas verdades, nos alegramos, irmãos, temos uma vida alegre no Senhor. E agora nós temos que expressar isso, irmãos, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem, aqueles que estão cegos. Nós devemos expressar este amor de Deus, o que foi revelado em sua vida. Você deve passar isso para que outros conheçam, irmãos. Irmãos, há um trabalho, você não foi chamado à toa, há um trabalho a se fazer. Quantas e quantas pessoas você se depara o dia todo que estão caminhando para as trevas? Há pessoas no meio de nós, nossos familiares, que estão predestinados às trevas, estão a um passo das trevas, pois a gente sabe de agora, daqui a 10 minutos nós não sabemos de nada que pode acontecer. Eu posso ser chamado daqui a 20 minutos, eu não sei. Ou posso viver a 100 e poucos anos, eu não sei. Então o que é que eu tenho que fazer? Expressar esta bondade de Deus, para que essa bondade de Deus abunde naqueles que não têm, irmãos, aqueles que não têm a possibilidade de encontrar a Cristo. Então você tem que falar, você tem que expressar o amor de Deus, para que os perdidos conheçam a verdade. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, aqui expressa, irmãos, a bondade de Deus. Paulo aqui abre o coração, Paulo aqui expressa o que estava cheio no seu coração. Olha o que a palavra diz, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas nos entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa dos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem acusará, condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. E aqui Paulo abre o coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Cristo e do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, irmãos, eu lhe pergunto, a bondade de Deus que foi nos dada, quem pode tirar? Será que o diabo vai arrancar isso de nós? Se foi Deus que deu, se foi Deus que expressou isso a você, quem pode tirar? Ninguém, irmãos, ninguém. Ao fato de nós conhecermos a Cristo, esse conhecimento não vem de você, foi Deus que expressou isso a você. E quem pode te arrancar da mão de Deus? Quem pode? Algum homem pode?
feiticeiro, alguma mandinga pode tirar você de Deus? Ninguém pode, irmãos. É por isso que a nossa alegria tem que ser plena. A nossa alegria tem que ser grandiosa, porque você tem um Deus que tem você na sua mão. Você está na mão de Deus e ninguém pode arrancar você de lá. E quando temos essa percepção, nós descansamos. Nós descansamos porque o nosso fardo o Senhor já tomou e Ele nos deu um fardo leve que podemos carregar, irmãos. Quantos e quantos aí estão com fardo pesado, que roda para lá, roda para cá e não consegue se livrar desse fardo? Quantos? Eu conheço um bocado que roda de um lado, roda de outro, mas o fardo não sai. Não sai. Como é que eu tiro isso? O que é que eu faço? Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, olhe para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque toda autoridade, todo o poder foi dado a Ele, e é Ele que nos livra, é Ele que nos livra. E nós temos esse amor de Cristo. Olha o que João nos diz, 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 9. Amados, ameis uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver através dele. João nos diz, irmãos, o amor de Deus se manifestou à nossa vida. A bondade de Deus se manifestou à nossa vida, a benignidade de Deus se manifestou à nossa vida. E o que é que João diz? Amados, amei uns aos outros, porque quando eu expresso esse amor, eu digo que sou de Deus. Ameis uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aí qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. Qual é o meu papel aqui nesta terra? O que é que eu devo fazer aqui nesta terra? Amar. Amar. Porque quando eu amo, eu expresso a Deus e digo, eu conheço Deus. Porque o amor vem dele. Porque ele entregou o Filho dele para que todo aquele que nele crê tenha salvação eterna. Então, quando eu expresso isso, eu estou expressando o amor. Quando eu prego o Evangelho, quando eu falo de Cristo para uma pessoa, eu estou expressando o amor. Estou dizendo, eu amo, porque Deus se revelou a mim através do seu Filho. Então, esse amor, irmãos, você tem que expressar. Você não pode, irmãos, prender este amor. Você não pode prender o que foi revelado em sua vida. Você tem que expressar, porque quando expressamos, as pessoas veem que você é de Deus. As pessoas entendem. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 2. Sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo fala em Efésios, sede seguidores de Deus como filhos amados, e andei em amor, irmãos. Irmãos, o amor é a base de tudo. Não adianta de estar aqui se reunindo, pregando a palavra, cantando hinos, se eu não amar você. Se um ou outro não amar, não adianta estar perdendo tempo aqui. Há quanto tempo a gente está aí já? A gente está jogando esse tempo tudo fora. Se eu não lhe amar, nós estamos perdendo tempo. A igreja do Senhor anda em amor. E o que é esse amor? O que é esse amor? É você estender a mão na necessidade do irmão. É você aparar aquele irmão. É você ensinar o caminho da salvação para aquele irmão.
É você abraçar aquele irmão no dia da aflição, no dia da dúvida, da incerteza. O que é que eu faço? Vem, irmão, por aqui, ó. É aqui que você faz. Esse é o amor. É a preocupação. Você ligar, irmão, como é que você está? Está passando o quê? Está precisando de quê? Esse é o amor, irmãos. Pois não somos uma família em Cristo? Uma família para um estar parando o outro, irmãos. Se eu tenho 1 quilo de feijão, você não tem, eu tenho que partir no meio e dar ao meu irmão, porque Deus me ensina isso, o amor. O amor. Eu tenho que me preocupar que o irmão vai comer meio-dia, porque a minha casa tem, mas o irmão, será que tem? É o amor. Irmão está doente? Não tem dinheiro para comprar remédio, eu vou lá e compro aqui o remédio, irmão. Deus te ajude, eu vou orar pelo irmão e também vou tirar a necessidade física para ajudar. A oração necessária, sim, mas através, após a oração, tem a ação também, tem a obra. A obra salva? Não salva, quem salva é a fé, mas a minha fé é expressada pelas obras que eu faço. Assim Tiago fala, a minha fé é expressada pelas obras, pois eu só vou ter obras se eu tiver fé. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e o 14, até o 14, aqui diz, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, de entrega de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis também. E sobre todas estas coisas, revestidos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, toda estrutura, irmãos, depende do amor. O que é que João 3,16 fala? Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo começou por amor. Nós lemos aqui que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu em amor, em bondade, em benignidade, em generosidade. E a palavra nos inclina a nós expressarmos isso, mostrar. Porque como eu vou lhe mostrar Cristo se eu não expressar Cristo? Como? Como você vai estar no trabalho, ali trabalhando, no meio de muitos perdidos que não conhecem a verdade? Como você vai expressar o amor naquele lugar? Se você não falar, nas suas atitudes, no seu estender a mão, no seu se preocupar, tudo isso expressa o amor de Deus, irmãos. É isso que a igreja tem que entender hoje. A igreja tem que ser um lugar que flui amor. Porque como as pessoas vão conhecer? Como as pessoas vão se direcionar à igreja se aqui não flui amor? Aqui não é um rio de águas vivas, que brota para a eternidade. Como vamos entender que eles estão perdidos, que eles precisam do Salvador, que eles estão caminhando para a perdição? Como eles vão entender se você não falar, se você não estender a sua mão? Não tem como, irmãos, não tem como. E hoje aqui nós estudamos a benignidade de Deus, a generosidade, o amor, a bondade. A igreja só vai caminhar no caminho certo como a igreja entender quem é Deus. A igreja saber, eu vou adorar um Deus santo. Eu estou indo lá para adorar um Deus santo, então eu tenho que me comportar em santidade. Eu não posso vir aqui trazer qualquer coisa, não, porque eu estou diante de um Deus santo. Ele requer santidade de mim. Então, irmãos, que nós venhamos nos colocar em nosso lugar, nós venhamos expressar a benignidade de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.